Túlia. Então, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de setembro de 2013, é uma quinta-feira. O verbete é de número 2771. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 20 máximos. O tema é autohistoriografia na especialidade autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Nina Rosa Manfroy, que está aqui conosco, né? Veio especialmente para defender esse verbete presencialmente. A gente agradece por isso. A Nina Rosa, ela é doutoranda em História Cultural. É doutoranda ainda? Não, você já defendeu, não? Já fez, a gente estava conversando há pouco, né? Eu não confirmei esse dado, né? Tinha um dado aqui. Então, ela é doutora em História Cultural, brasileira natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 2003, coautora dos livros O Ciclo de Vida Caingan, é uma antologia que foi publicada em 2004, Jogo de Memória Caingan, Uma Maneira Lúcida de Preservar, foi editado em 2005, e Ouvir Memórias, Contar Histórias, Mitos e Lendas Caingan, que foi publicado em 2006. Ela é tenepsista desde setembro de 1997. A autohistoriografia é o registro de pesquisa histórica do passado remoto ou recente da Consim, permitindo a análise, a crítica, a apreensão do fato marcante ou realidade específica contextualizados, favorecendo a compreensão das inter-relações conscienciais e as reciclagens intraconsciencial e existencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do historiador, o holopensene pessoal da investigação, o holopensene da autosseriexualidade, a autopensenização analógica, a autopensenização analítica, o holopensene autocrítico, a autopensenização reflexiva, o holopensene da parahistória, o holopensene da parapsicoteca. Na fatologia, a auto-mega-compreensão, a auto-mega-análise, a auto-mega-criticidade, a escrita da história em si, o fato da biografia ser gênero historiográfico, o fato de a historiografia nem sempre ser biografia, o risco da complacência biográfica, o traço perfectível reescrevendo a história pessoal, reverberando na história grupal, o ato de questionar as fontes, o ato de fazer a fonte falar, o ato de escutar a fonte, o estudo crítico inato à historiografia, o hiato verbetográfico compondo a historiografia pessoal, os verbetes publicados compondo a autohistoriografia, a gestação consciencial igual documento histórico de pesquisa, a análise do contexto histórico na compreensão do fato, a função propedêutica da história. Na parafatologia, os insights no mergulho da pesquisa, o acesso a informações do curso intermissivo pré-ressomático no momento-chave da vida da Consim, o acesso às vidas pregressas, a equipex da parapsicoteca, as redes de sociabilidades extrafísicas, as ferramentas de análise historiográficas dos evoluciólogos ainda desconhecidas, o elenco historiográfico perfazendo o grupo de assistidos na TENEPS e a Central Extrafísica da Verdade. No detalhismo, a gente destaca que tem 16 máximos. E na argumentologia, também nós destacamos o parágrafo taxologia, no qual a verbetógrafa coloca 15 exemplos de labor da pesquisa em alguns sítios, na qual a reunião dos documentos necessários, porque a reunião dos documentos necessários é uma tarefa mais difícil no desempenho do ofício do historiador. Então, ela coloca 15 exemplos. Tá?
Na remissiologia, nós destacamos biografologia, conscienciografia, experimento historiográfico, mega acontecimento histórico e para captação retrocognitiva. Frase enfática. A pesquisa autohistoriográfica direciona para questionamentos, reflexões e análises pontuais dos fatos relevantes, possibilitando reescrever a história de vida da personalidade consecutiva. Questionologia. Os estudos autohistoriográfico e historiográfico já alcançaram você? Em quais circunstâncias evolutivas? E na bibliografia específica, a autora incrementa aí o verbete com 8 fontes de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Rastro, passado, registro, autoanálise, inventário, investigação, cosmovisão, parapesquisa, autosseriexualidade, parapsicoteca, historiograma, holobiografia, fatologia, arquivologia, biografologia, paracronologia, autoevoluciologia, holomemoriologia, parahistoriologia e mnemosomatologia. Agora, antes de passar as perguntas, queria que você contextualizasse o título do seu verbete. Eu sei que você é da história, mas por que interesse nesse tema específico? Tá bom. O título Autohistoriografia, ele veio porque dentro da academia a gente não tem nenhuma linha de pesquisa que fale para o acadêmico, para o aluno, para ele escrever ou estudar a autohistoriografia. Então, a gente sempre, na academia, a regra, a tradição é estudar a historiografia. Entendi. Então, a autohistoriografia, ela volta mais para os nossos estudos dentro da conscienciologia. Tá, com paradigma mais avançado. Um paradigma mais aberto, mais avançado, que abrange aí as múltiplas existências. E você acha que se na academia fosse divulgado mais essa questão de fazer a própria análise, a análise da própria vida, você acha que muito mais gente chegaria à conscienciologia? Olha, os professores dentro da academia, eles têm um preconceito com o estudo biográfico. Então, o estudo autobiográfico, então, o negócio eu acho que está um pouco mais longe deles. É bem mais complexo do que a gente está pensando. Embora o IPC de Florianópolis, eles têm feito muita palestra pública dentro da universidade. Isso eu acho que está ajudando demais. Uma hora abre. Então, vamos passar. Você quer comentar antes da gente passar para... Eu queria entender, Nina, que você coloca aqui, na antonimologia, pesquisa biográfica, como antônimo da autohistoriografia, e lá, na sua fatologia, na página 34, na primeira linha, o fato de a historiografia nem sempre ser biografia. Fiquei meio confusa. Explica para a gente qual é a diferença. Historiografia, o conceito clássico de historiografia, o que é? É o estudo de tudo que já foi escrito sobre história. Por isso, historiografia, né? O registro da história. E ele tem um duplo conceito, que eu até coloco na fatologia. Agora eu não sei onde é que eu coloquei, mas o duplo conceito é assim: não basta estudar tudo que foi escrito sobre a história, mas também estudar de que forma, de que maneira a história foi escrita. Porque a história, com o passar do tempo, ela mudou o tipo de análise e, consequentemente, o tipo da escrita da história. E aqui, quando eu coloco na antonimologia que autohistoriografia não é pesquisa biográfica, porque pesquisar a biografia não é registrar a história. Você pode pesquisar várias biografias, mas enquanto você não faz o registro, isso não é uma historiografia. Entendi. A historiografia, ela se conclui, ela se efetiva a partir do registro de todos aqueles fatos que você tem a partir da análise disso tudo. Então, uma pesquisa biográfica, uma pesquisa histórica, ela não é historiografia. E quando eu escrevo a minha história, é que eu faço autohistoriografia. Quando você escreve a sua história, você pode fazer tanto uma biografia como uma historiografia. Por quê? A biografia, ela é um gênero historiográfico. Ela está dentro de uma maneira de escrever história. Por exemplo,
dependendo do objeto de pesquisa do historiador ou do nosso objeto de pesquisa, no caso nós mesmos, nós podemos fazer uma biografia consciencial. Mas nós também podemos fazer uma autohistoriografia. Qual é a principal diferença aí da autohistoriografia para a biografia? Geralmente, a biografia, ela pode conduzir a uma análise tendenciosa. Você pode fazer o eclipse historiográfico. Então, você esconde alguma coisa, esconde algum traço que você não quer analisar. E se você coloca a historiografia numa análise dentro da biografia, você vai fazer uma análise mais fria, mais profunda sobre aquele traço. Você não vai querer esconder. Você vai... explicitar todas as intercorrências ali, né? Por que vai explicitar? Porque o principal objetivo da autohistoriografia é a autoevoluciologia. Então, você não vai esconder nada. Entendi, Nina. Agora ficou clara a diferença. Nina, eu gostaria de perguntar, na página 34, Códigologia, o penúltimo. O Código de Conduta Paradiplomático aplicado ao elenco da pesquisa historiográfica, né? Pensei se tem relação com a questão da omissão superavitária, né? E como fazer, então, para não cometer omissão deficitária, né? Tá. Como que seria? O Código o Código de Conduta Paradiplomático aplicado ao elenco da pesquisa historiográfica. Quando você faz uma pesquisa historiográfica, você tem um elenco de personalidades. Então, você precisa usar essa paradiplomacia em relação aos envolvidos, porque o elenco não é só a personalidade pesquisada, ela envolve os familiares também. Então, às vezes você pega uma fonte que ela é inédita, mas ela vai, de certa maneira, ter alguns comprometimentos que a família não vai querer. Então, você tem que ter uma diplomacia para mostrar que aquilo, embora vá afetar a imagem da pessoa, alguma coisa assim, é algo importante de ser esclarecido, até por uma profilaxia, alguma coisa assim. No entanto, se os familiares não têm essa compreensão, aí você tem que usar da paradiplomacia com você mesmo e abrir mão dessa fonte para não gerar repercussões que, naquele momento, vão ser piores do que o esclarecimento que você está querendo fazer. Entendi. Porque não há preparo ainda da família em querer abrir mão. Entendi. Eles querem manter aquela imagem daquela personalidade. Tem que respeitar. E o último, daí parece que tem relação também. Código Pessoal de Cosmoética, regrando os limites na utilização da documentação histórica, dispensando autorizações dos herdeiros. Daí já é diferente. Né? O que aconteceu aqui? Quando eu estava fazendo o mestrado, eu entrevistei um professor. Ele era um ícone dentro da universidade na temática indígena. E a conversa assim se prolongou por várias semanas. Sempre quando a gente chegava no final da entrevista, que eu fiz uma entrevista de história oral com ele. E aí, quando chegava no final da entrevista, ele dizia, Nina, vamos parar um pouquinho. Ele estava numa época assim que ele estava um pouco com a saúde debilitada, então ele dizia, vamos parar e a gente continua amanhã ou depois de amanhã. Então, assim, eu acho que eu tenho umas 4 fitas gravadas sobre essa entrevista. E ele dessomou. Quando ele dessomou, ele era um professor emérito, estava na universidade há muito tempo, ajudou na fundação. E quando ele dessomou, o Centro de Filosofia de Ciências Humanas, a coordenação resolveu fazer um livro, e nesse livro eles começaram a recolher todo o material que tinha a respeito disso. E aí eu falei que eu tinha essas fitas. Ele me assinou uma autorização, porque quando a gente faz a entrevista em história oral, a gente pega sempre uma autorização do entrevistado para evitar qualquer problema. E ele assinou aquela autorização, né, para utilização restrita. Só que daí as pessoas vieram com tanta sede ao pote. Sede em cima daquela entrevista, porque eu acho que foi uma das últimas que ele deu em vida. Eu resolvi consultar a esposa dele. E quando eu consultei a esposa dele, ela disse assim, eu não vou permitir. Então, essa questão de usar o código de cosmoética ajudou a evitar muitos problemas. E, em face disso, todas as fitas originais que eu tinha, eu entreguei para a família. Eu não fiquei com cópia. E aí eu
expliquei para a coordenação que eu tinha pedido autorização, a viúva não tinha autorizado e que o material estava com ela. Qualquer coisa que a coordenação se dirigisse a ela para ver o que ela ia decidir. Então, mesmo você tendo autorização, se você sente alguma coisa, é melhor consultar os parentes próximos. Bom, vamos passar aqui as perguntas do Teletertulianos. A verbetógrafa é a professora Nina Manfroy. Na Estrangeirismologia, página 33, poderia nos explicar como ocorre a comparação entre os habit-forming forces, levando a questionamentos? O que a gente começa a fazer? Quando você começa a fazer uma autohistoriografia, você vai trabalhar com fatos. E os fatos nos revelam alguns hábitos que a gente tem. Quando a gente fala aqui da comparação, levando a questionamentos, você começa a comparar hábitos que você tinha no passado com os hábitos que você tem hoje, e você começa a se questionar, esse hábito é sadio ou não é? Sabe, por que eu continuo com isso? E nesse momento você começa a fazer esses questionamentos, porque dentro da história, a história ela é feita no desenvolvimento dela, no desenvolvimento do estudo historiográfico, é inevitável a gente fazer comparações analíticas. E eu sugiro para o teletertuliano, para ele dar uma olhada também no verbete do DAC, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. O professor Valdo escreveu um verbete de mega-habitologia. Então, vale a pena também dar uma lida para complementar essa estrangeirismologia. Na fatologia, página 34, linha 1, poderia nos falar mais sobre o fato da biografia ser gênero historiográfico e o fato da historiografia nem sempre ser biografia? Sim. Acho que foi a pergunta que a Eliana fez, mas acho que é bom você repetir, porque é bem complexo. O fato da historiografia nem sempre ser biografia é porque a historiografia ela é o estudo da história. Então, é o estudo e o registro da história. Então, quando você registra, você faz uma autohistoriografia, ou você está estudando história, ou você é um pesquisador independente que não tem a formação em história, mas o tema te interessa, você vai escrever uma historiografia do local, uma historiografia das pessoas, a historiografia de uma etnia, né, que pode ser aí os italianos, os indígenas, os alemães, os brasileiros, os portugueses. Então, a historiografia é a história, é a escrita da história em si. Você pode escrever a história de um país. Então, nem sempre a historiografia ela é uma biografia. Agora, o fato da autohistoriografia nem sempre ser autobiografia, foi isso, né? Essas duas que ela pediu, né? O fato da historiografia nem sempre ser biografia e o fato da autohistoriografia nem sempre ser autobiografia. Por quê? Porque dentro da tua autohistoriografia, você pode selecionar um traço específico para estudo. Eu faço um crescendo, uma enumerologia. Você pode ver que tem aqui a autohistoriografia das emoções, a autohistoriografia das tendências, a autohistoriografia do parapsiquismo, a autohistoriografia das energias, a autohistoriografia das confluências, que isso daqui você pode fazer, é uma pesquisa historiográfica bastante ampla, a autohistoriografia da interassistência, a autohistoriografia das superações. E você pode fazer, isso tudo você pode fazer independente da sua autobiografia. Mas essa autohistoriografia pode compor a sua autobiografia. Então, por que a gente diferencia muito bem a autohistoriografia da biografia? Porque se você aprofundar a autohistoriografia, a sua biografia vai ficar riquíssima. Então, elas não são excludentes, isso é importante deixar claro. Elas são extremamente complementares, elas são um parzinho, uma dupla. Na Teoriologia, página 34, sobre o que trata a teoria da Escola dos Análises. Bom, a teoria da Escola dos Análises, ela foi fundada em 1929 por dois historiadores franceses, o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Eles dois, a Escola dos Análises ficou caracterizada pela publicação de uma revista que tinha o nome da Escola dos Análises, né? Eram os anais de história econômica e social. Qual século? Oi? O século. Em que época? 1929, século XX. Então, o que aconteceu? Por que eles colocaram história econômica e social? Porque até esse período, a história era voltada para a história política. Claro que, atualmente, a gente perdeu um pouco disso. Atualmente, que eu digo,
alguns anos, né, de lá para cá, porque a história política ela foi esquecida, ela não era estudada na academia. Então, a Escola dos Análises ela trouxe uma grande contribuição. Até então, era feita uma história política, uma história diplomática e uma história muito pontual voltada para os grandes acontecimentos e as grandes personalidades, os governantes, os reis. Com a Escola dos Análises, eles quebraram esse paradigma. Então, eles colocaram principalmente história econômica e social para ampliar. E a Escola dos Análises, ela trouxe a novidade, a inovação de incluir a interdisciplinaridade. Então, se antes a história era voltada só assim para uma sociologia, voltada para o fato específico em si, sem uma grande análise, a Escola dos Análises ela ampliou. Então, na análise histórica, você observava a questão psicológica daquele elenco historiográfico, a questão econômica, a questão social, a questão política também, que ela não foi excluída. Então, a Escola dos Análises, ela ampliou e ela trouxe um início do que hoje se chama da microhistória. Antes, se estudava as grandes personalidades. Com a Escola dos Análises, houve um aprofundamento e uma ampliação do estudo histórico. Então, começou a se estudar aquela personalidade do povo, aquele senhor que puxava uma carroça, a história do cavalo. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver com a história. Porque na hora que você vai estudar, por exemplo, o cavalo, você vai começar a estudar o tipo de veículo que o cavalo puxava. Era de quantas rodas? O que carregava dentro daquela carroça? Quem puxava essa carroça? Alguém subia no cavalo, ele era puxado? O que gerava economia em torno dessa cidade? Aí você chega na economia, claro, chega na economia, chega na questão das classes sociais, os hábitos, chega na questão da alimentação. Ele carregava o quê? Feno ou carregava produtos agrícolas? Então, o Marc Bloch e o Lucien Febvre, eles ampliaram a questão da análise histórica. Até hoje, na maioria dos livros de teoria histórica, a Escola dos Análises ela é citada, inclusive nesse livro aí. Então, a Escola dos Análises ela foi muito importante na teoria historiográfica, na maneira de se escrever e registrar a história. Na tecnologia, mesma página, na técnica da história oral, não há o risco de muitos fatos e parafatos serem perdidos? Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece? E aqui a gente pode citar, até a gente estava comentando antes da tertúlia, a gente pode citar a história dos povos não ágrafos, que foram povos que eles cresceram, eles passaram a tradição de geração em geração através da tradição oral. E muito se perdeu da história em função disso. E hoje, a história oral ela é um pouco mais aceita dentro da academia. Tem professores que se dedicam mais a esse estudo, tem livros, mais livros escritos sobre o assunto. Mas, ainda hoje, ela é questionada por ela não ter um documento escrito. A história oral ela passa a ser um documento no momento que se reúne 3 elementos. O entrevistado, o entrevistador e um aparelho que registra a conversa, né? Um gravador ou uma filmadora ou qualquer coisa assim. Isso constitui a história oral por excelência. A partir daí, da transcrição dessa entrevista, através desse gravador, é que ela se constitui em documento. Mas a história oral também ela é criticada porque ela depende da memória do entrevistado. E essa memória ela pode ser influenciada. Pode ter falsa memória. Pode ter falsa memória. Mas, em contrapartida, e aí entra a relatividade da história também, quem garante que um documento escrito ele é 100% verídico, né? verídico? Fidedigno, né? Fidedigno. O papel aceita tudo. Concordo? Geral. Na enciclopédia. A professora Milena. Professora Milena isso. escreveu o verbete História Oral. Isso. Vale a pena, quem tem interesse na História Oral, consultar o verbete da professora Milena. É só entrar no site da tertúlia. Tem um livro do Saramago, O Cerco de Lisboa. Ele faz um livro inteiro por causa de uma partícula que foi colocada e que dava uma série de interpretações diferentes. Então, assim, o que é registrado historicamente, você não tem como, né? Você
Então, sou uma pessoa absolutamente honesta. Tomei conhecimento de que um amigo próximo a mim comete adultério. Isso me incomoda profundamente e enfraqueceu nossa amizade. Devo providenciar para que a esposa do meu amigo tome conhecimento do adultério? Como conviver com meu amigo sabendo que ele não é honesto? É um rapaz. Você quer comentar? Eu comento. Eu acho que primeiro a pessoa tem que tomar o posicionamento pessoal, né? E conversar com o amigo e falar desse incômodo que ele sente e dizer que essa condição não é uma condição saudável, o adultério, né? Agora, dali até falar para a esposa, eu acho que tem que fazer uma análise bem ampla aí, para saber qual é a tua responsabilidade em relação a isso. E às vezes pode haver um comprometimento maior se ele fizer alguma coisa, né? Mas e também a pessoa deve se questionar o porquê que isso incomoda tanto. Às vezes teve algum familiar que cometeu adultério e a pessoa se sente constrangida, se sente condoída, né? Pode ser do passado dele. Pode ser do passado dele, pode ser até uma atitude de uma outra vida que ele mesmo praticou. Então, antes de sair aí tentando criar talvez um conflito, tem que ver se tem a síndrome do justiceiro também, fazer uma análise pessoal sobre o seu histórico familiar. E sobre essa questão de honestidade também, né? Que tem vários níveis de honestidade, então também tem que ver, porque o que incomoda ele é sabendo que ele não é honesto. Então, será que a gente é honesto o tempo inteiro com a gente mesmo, né? E também tem que ver o quanto ele conhece do casamento desse amigo para saber os contextos da atitude Mas dele. eu concordo com você. Eu acho que para avisar a esposa, acho que não é o caminho, pelo menos assim a princípio, porque tem que ver o que vai ser melhor para aquele casal, né? Então, eu acho que conversar com ele, eu concordo com você. Se é amigo, né? Se é amigo, tem como conversar. Agora, gente, tem que respeitar a decisão das pessoas. Não. Tem aquela técnica, né, da autoconsciencioterapia, né? O autoenfrentamento dos pequenos incômodos. Porque esse aqui deve ser grande incômodo, aí mesmo que precisa do autoenfrentamento. Tá certo? Mas a minha mãe é que tinha um ditado muito engraçado a respeito disso. Ela foi casada lá há 50, 60 anos. Só separaram depois da dessoma. Então, ela sempre dizia para a gente, se alguém esconder alguma coisa de um filho meu, é meu inimigo. Mas se contar alguma coisa do meu marido, também é meu inimigo. Que ela não queria saber. Entendeu? Então, assim, Então, não podia esconder nada do filho, porque ela se sentia responsável para educar aquela criança. Mas, em compensação, o marido não queria que mexesse naquela situação, entendeu? Então, eu acho que, não estou dizendo que esse ditado está correto, mas, assim, existem pessoas, né, como a minha mãe existiu, que preferem não saber. E quem garante que a esposa desse amigo já não sabe? Pois é. Foi uma opção dela não querer porque saber. Qualquer mulher entende quando a pessoa sai do hábito, né? E conhece também quando a outra pessoa que está se aproximando, ela também não tem esse problema, né? De não ser fiel e tal. Então, isso é muito comum. Então, eu acho que se faz algum trabalho de energia, eu não conheço a pessoa, não sei se é rapaz, se é mais novo, se faz TENEPS, põe na TENEPS, né? Ou então encaminha o caso para alguma TENEPS de algum amigo que seja confiável. Ou então que aí porque pode ser um assédio qualquer também que está atrapalhando esse casal, e aí uma TENEPS pode ajudar. Pode. Mas assim, interferir... Ou então ele pode interferir de uma maneira positiva. Convida o casal para um jantar, Isso, sabe? para um passeio, para dois, aproximar né? os dois, voltar a ver os lados positivos um do outro, né? Então, para a professora Nina Rosa, poderia, por gentileza, falar sobre, na página 33, sinonimologia, é o item 4, mapeamento autohistoriográfico relativo. Certo. O mapeamento historiográfico relativo é você fazer um mapa da sua autohistoriografia.
E esse mapa ele pode ser desenvolvido de várias maneiras. Por exemplo, se você é uma pessoa que nasceu numa cidade e começou a migrar de uma cidade para outra, você pode fazer um mapeamento autohistoriográfico das localidades onde você residiu e o que você aprendeu com cada cultura daquele local. O que te desagradou, o que agradou. Isso é um mapeamento autohistoriográfico. Agora, por que relativo? Ele é relativo porque a história ela não é absoluta. No momento que você for revisitar esse seu mapeamento dessas cidades que você visitou e tem alguma coisa que te desagradou, com o passar do tempo, você vai ter outros aprendizados. Você vai revisitar esse mapa e você já vai ter uma outra percepção sobre essa sua conclusão inicial. Então, por isso que ele é relativo. Na megapensinologia, reescrevemos a história. Pode comentar? Reescrevamos a história? É o primeiro? Porque aqui está reescrevemos. É o primeiro, né? Reescrevamos a história. O que é esse Megapensene? A gente pode, quando a gente está voltado aí para os estudos historiográficos ou o autohistoriográfico, quando eu me refiro a estudo historiográfico, eu me refiro mais à questão da intrafisicalidade, a questão da SOCIM, a questão daquilo que é aprendido dentro da academia. E quando eu me refiro à autohistoriografia, é mais os nossos estudos conscienciológicos. Então, se você vai reescrever a história, e reescrevamos a história, é porque a gente pode, no estudo tanto historiográfico quanto autohistoriográfico, você vai observar alguns traços, por exemplo, na autohistoriografia, alguns traços seus, que eles influenciaram demais o grupo Karma, de uma maneira negativa. E você pode reescrever essa história nessa vida, mudando a sua atitude perante essas pessoas. Você pode melhorar esse traço, você pode tornar esse trafar num trafor, e assim você reescreve a sua história. Se a gente pensar na historiografia enquanto estudos acadêmicos, a gente está sempre reescrevendo a história, porque na medida que a gente revisita o passado, e isso vale para os nossos estudos conscienciológicos, a gente vai ter uma outra abordagem em relação àquela fonte, àquele documento, àquela informação, e você, inevitavelmente, você vai ter outras conclusões, até pelo amadurecimento normal da consciência. Eu achei interessante, porque foi uma troca aqui, né, que ele colocou reescrevemos a história. Isso é uma coisa mais passiva, né? Viver já é reescrever uma história. Agora, quando você coloca reescrevamos a história, você está convocando a pessoa a escrever a sua própria história. Né? Reescrevamos a história. Na fatologia, as leituras... Mas eu acho que até eu acho que esse Megapensene é do professor Valdo. Reescrevamos a história. Não, pois ele convoca. Ele convoca. É porque é diferente isso, né? É diferente. A conscienciologia convoca a gente a reescrever a nossa própria história. E reescrevamos a história e a gente fazer a reciclagem. Pois é. É a gente mudar, se permitir. Não é aquela coisa passiva. Todo mundo está escrevendo de alguma maneira. Você colocou aqui, né? Pela omissão, você colocou lapso, não, você usou uma palavra, o hiato. Assim, o hiato verbetográfico. O hiato verbetográfico, você não faz o verbete. Ou você faz o verbete, de qualquer modo você está fazendo a sua história. Mas aqui não, aqui tem que ser a convocação para você fazer. Agora, na fatologia, as leituras técnicas. Bom, essa pergunta vem da Alemanha, tá? Essas 3 perguntas aqui. As leituras técnicas. Quando você começa a estudar história, quando você começa a estudar a sua autohistoriografia, é inevitável que você faça leituras técnicas sobre história. Principalmente a teoria da história. Tem pessoas que acham um pouco maçante essa questão de estudar a teoria da história, mas ela é assim, eu vou usar uma palavra, ela é inebriante. Por quê? Porque à medida que você começa a estudar a teoria da história, você começa a entender melhor a história. Não basta ler livros sobre história. É necessário a gente entender um pouco mais da teoria da história, como é que a história é feita. E tem livros excelentes falando sobre a teoria da história e historiadores que escrevem muito bem. São aqueles historiadores que já se libertaram da escrita acadêmica. Então, não é uma escrita cansada, é uma escrita assim que te envolve. E você vai passando de um livro para o outro. Então, é necessário ler aí as leituras, a teoria, né, da história. Em fatologia, página 33, terceira linha, gostaria que anunciasse a análise
historiográfica da biografia. A análise historiográfica da biografia. Como é que a gente faz isso? Quando você pega uma biografia, você precisa colocar um olhar historiográfico em cima dela. O que é esse olhar historiográfico? A autocrítica. Você não pode ler uma biografia aceitando tudo o que está escrito no papel. Como eu falei antes, em geral, as biografias elas são tendenciosas. Eu tive um professor que ele foi convidado, na época, a fazer a biografia de um político. Ele recusou, porque ele disse, se eu fizer essa biografia, eu vou ter que escrever tudo aquilo que vocês querem, e eu vou ter que sonegar, eu vou ter que esconder, eu vou ter que omitir tudo aquilo que os documentos estão me apontando, e tudo aquilo que as pessoas dizem dessa pessoa. Então, ele abdicou disso, porque ele não ia poder fazer uma análise historiográfica em cima da biografia. Então, a análise historiográfica, o que é? É analisar, é criticar, é não aceitar de pronto, é usar o princípio da descrença em cima dessas biografias que estão escritas e publicadas. Professora Nina, na taxologia, no item 1, acervos pessoais, você poderia incluir o estudo da nossa árvore genealógica? Sem dúvida, dá para incluir sim. Só que o que acontece? O estudo da árvore genealógica, onde que você vai procurar? Você vai procurar o estudo da árvore genealógica dentro dos acervos pessoais. Você vai procurar o estudo da sua árvore genealógica nos arquivos judiciários, nos cartórios. Por exemplo, você quer descobrir lá a árvore genealógica de um tataravô. Onde é que você vai? Você vai no cartório, onde a localidade onde tem o cartório, onde esse tataravô nasceu, se é que ainda existe, né? Porque em épocas bem passadas não existia o cartório, quem reunia essa documentação era a igreja. Então, aí vamos ver com a Dulce e a Rosa se é necessário explicitar, porque o estudo da árvore genealógica a gente procura nesses sítios de pesquisa, né? Pode estar, dependendo das pessoas que compõem essa árvore genealógica, você pode encontrar ela nos museus e até aqui no caminho da lógica, a Leia dos Gênios. A sua árvore genealógica pode estar ali. Tá aqui. Quem sabe a gente está cumprimentando todo dia. Posso acrescentar uma coisinha? Por favor, Pilar. Aí, na hora que eu pensei aqui, você falou dos museus, porque em São Paulo tem o Museu do Imigrante. E uma vez fui procurar lá a história dos imigrantes italianos e espanhóis nesse museu. Então, é interessante que também pode ser um dado importante para esses acervos pessoais da árvore genealógica. Eu acho que talvez na fatologia, ou aqui também. Aqui, mas aqui você não detalhou nenhum dos itens. Não, aí vai detalhei. detalhar só esse, aí eu não sei. A gente vê isso depois, né? A sugestão está dada. A gente tá agradece. Anotada, a gente agradece. A sugestão. Né? Então, essa pergunta veio de Madrid para você. E agora é o seguinte, ela fez 2 perguntas. De que maneira você pensa que poderíamos focalizar esse estudo com o objetivo do autoconhecimento? De que maneira você pensa que poderíamos focalizar esse estudo com o objetivo do autoconhecimento? Eu penso que esse estudo é da árvore genealógica, que está desmembrado em 2 perguntas. Primeiro, você tem que ver a importância dessa árvore genealógica para você. Se você está muito empenhada nisso, começar a fazer entrevista, né? Fazer ali falar com sua avó, seu avô, se ainda são vivos, né? Procurar falar com a sua mãe de tudo que ela lembra, procurar falar com os seus tios e reunir documentação. E isso vai exigir de você um recurso financeiro também, porque provavelmente você vai começar a viajar para poder reunir esses documentos, né? Então, focar naquilo que é necessário, fazer uma lista do roteiro da pesquisa. Você vai iniciar por onde? Roteiro número 1, família. A família abrange quem? Pai, mãe, irmão, tio, tia, avô, avó. Roteiro número 2, locais onde nasceram essas pessoas. Onde você vai? No cartório, na igreja, museus. Então, você vai fazendo o roteiro. Agora, não se preocupe em fazer assim um roteiro extenso. Observa os documentos que você vai analisar, porque o documento ele vai te direcionar para outros locais.
Então, fique atenta a todo documento que cair na sua mão e leia com muita atenção, porque as fontes falam. Agora, ela perguntou o objetivo do autoconhecimento. Aí incluir aí o conhecimento da profissão das pessoas, se possível, porque isso não vai ter em cartório, né? Só se for de passado em cultura oral, né? Em cultura oral. Aí tem, mas porque para o pode autoconhecimento importa saber por como que eles morreram, de que doença eles morreram, qual era a profissão deles, o que eles gostavam. Exato, não é só certidão de nascimento, é certidão de óbito também. De óbito isso também, vale visita nos hospitais, isso vale conversar com o médico da família. E a questão da profissão, é importante você também conversar com a sua avó, porque às vezes os familiares eles têm diplomas dos bisavós. E às vezes tem uns até que colocam na parede. Então vale também conversar, porque às vezes esse documento, as pessoas não dão muita importância, fica guardado numa caixa embaixo da cama. Mas é importante para saber a característica da pessoa. Exatamente. O que a pessoa pensa, como pensa, agora, o interesse. Claro, agora essa pessoa pode trazer um grande benefício para a família, até de valorizar, talvez uma consciência que esteja dizendo lá, lembre de mim, sabe? Talvez esteja querendo um reconhecimento, vai saber. Então tem que ficar atento. Por outro lado, tem que ter cuidado por causa da evocação, né? Por causa da assimilação. Tem que ter cuidado aí com as parapercepções. Tem que desassimilar sempre que houver alguma É importante lembrar que um estudo historiográfico a gente nunca faz sozinha. Eu acho que a gente nunca está sozinho. Nunca, nunca. Mas a evocação, quando a gente começa a lidar com isso, é muito grande. Então é bom aí trabalhar com as energias. A evocação é muito grande. É muita evocação. Concordo. Favor comentar. É porque está escrito, eu não sei se é a pessoa que eu estou pensando, mas. Favor comentar o último item da citaciologia e o autor da citação. O erudito que não tem gosto por olhar em torno de si, nem os homens, nem as coisas, nem os acontecimentos, agiria sensatamente se renunciasse ao título de historiador. A incompreensão do presente nasce na ignorância do passado. É Mark Bloch. O que acontece? Essas duas citações, elas não são complementares, elas não são únicas. Elas não são em sequência. Elas estão separadas por ponto, porque elas são ditas pela mesma pessoa, que é o Mark Bloch. Então, o erudito que não tem gosto, e aqui ele fala erudito, e depois ele diz lá, renunciar-se ao título de historiador, mas um erudito não necessariamente seja um historiador. Mas o historiador hoje, a profissão de historiador, ela não está oficializada. Então, qualquer um de nós pode ser historiador. A história é um tema muito interessante. Então, todos nós somos historiadores. Então, o que o Mark Bloch quer dizer? O erudito que não tem gosto, por olhar em torno de si. O teletertuliano, a teletertuliana que perguntou, imagina você vivendo sem olhar em torno de si, sem ver quem está ao seu lado. Né? Aí entra a questão da interassistência para ser analisada e entrar na autohistoriografia. Nem os homens, aqui os homens, claro, homens e mulheres, né? Nem os homens, nem as coisas e nem os acontecimentos. Uma pessoa que não olha para si, não olha para as pessoas que estão em volta, para as coisas, para os acontecimentos, é um alienado. Então, se você é um alienado, seria sensato renunciar ao título de historiador, de analisar as coisas, porque está faltando competência, está faltando vontade, está faltando empenho. E a segunda, a última, a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado, porque a gente compreende o passado, a gente compreende o presente estudando o passado. A gente pode dar aí exemplo da questão política, da questão econômica e a nossa questão pessoal também, né? Às vezes a gente tem um traço que não compreende porque não se interessa por uma árvore genealógica, por exemplo, para entender os traços da família, por uma irritabilidade ou um traço extremamente assistencial, de onde que vem? E aquela pessoa tem. Por quê? Então o questionamento tem que estar sempre presente. E o Mark Bloch, ela perguntou também do autor, perguntou né? pelo ele, perguntou. Bom, o Mark Bloch, ele foi um historiador, ele foi um judeu francês, ele morreu num campo de concentração diferente do autor apresentado ontem pela professora Eliana, que sobreviveu.
O Marc Bloch, ele faleceu e ele deixou um livro póstumo, né, que foi juntada a documentação pelo grande amigo dele, que é o Lucien Febvre, e o filho dele, Etienne. E nesse livro, ele também é considerado um clássico dentro da história, além dele ser o fundador da Escola dos Análises, o Marc Bloch. E o que tem esse livro que o Marc Bloch escreveu e que está na referência também, na bibliografia? O filho dele perguntou: pai, para que serve a história? E ele começou a escrever esse livro quando ele estava no campo de concentração. Ele escreveu esse livro sem uma biblioteca, sem uma consulta, ele escreveu todo ele de memória. Então, é um livro de teoria histórica que vale a pena a gente ler, sabe? Até para ver ali algumas coisas que são interessantes, outras que não são. Mas ele faz uma análise muito interessante, assim, muito ampla. E é interessante também, quem está interessado nisso, ler com bastante calma o prefácio do livro, escrito pelo Jacques Le Goff. É uma preciosidade. Muito bem. Professora Nina, por gentileza, pode comentar a respeito do provérbio que a senhora colocou no verbete? Os homens se parecem mais com a sua época do que com seus pais. Como Sim. é que a Conscienciologia analisa isso? Nós somos fruto também do meio. A pessoa que perguntou, eu acho que ela deve ter tido um antes e um depois da Conscienciologia. Sim, com certeza. Com certeza. Então, ela se parece mais com a época do que com seus pais. Eu não sei se eu... Ela é verbetógrafa, inclusive. Então, se a gente analisar isso, a Conscienciologia fez toda a diferença. Quantos de nós nasceram numa família onde pai e mãe é conscienciólogo? Eu não nasci. Eu também não. Então, assim, aquele que já nasceu, muito bom, sabe? Mas quem não nasceu, a gente está mais parecido com a nossa época do que com nossos pais. Nossos hábitos são diferentes. Toda pessoa que sai de casa e ela volta a morar com os pais, a probabilidade de dar atrito é muito grande. Porque a gente já não tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, os homens se parecem mais com a sua época do que com seus pais. A influência da mesologia, A influência né? da mesologia, a influência das escolhas, o Zeitgeist, que está aqui na estrangeirismologia. Nina. Sim. Oi. Primeira. Na politicologia, eu quero entender um pouquinho mais da primeira. A política interassistencial inclusiva do nenhum a menos. Bom, essa política inclusiva do nenhum a menos, ela veio... Há muito tempo eu escutei sobre um filme, o título do filme é Nenhum a Menos. É lindo esse filme. Muito. E esse filme conta a história de uma professora que ela não aceita nenhum a menos dentro da sala de aula. Não pode faltar nenhum aluno. Então, quando na política interassistencial inclusiva do nenhum a menos, o que eu quis dizer com isso? Todos nós somos historiadores. Todos nós somos historiadores de nós mesmos. Não dá para aceitar nenhum a menos. Sabe? Então, aquela pessoa que ela tem afinidade com a história, e você é um exemplo disso, Mera, você gosta da história, você desenvolve, você tem uma facilidade para isso, essa pessoa não pode ser excluída porque ela não tem a formação acadêmica. A formação acadêmica é uma mera formalidade. Claro que uma formalidade que ela te dá um trajeto, ela te dá um embasamento, ela te dá uma linha, livros, né, dependendo, claro, da ideologia da universidade, porque daí muda tudo. Mas você segue alguma linha e, ao final dessa linha, você tem condições de escolher se você quer continuar com aqueles teóricos, se você não quer. Porque dentro da academia, e isso na história é muito bom, e eu acredito que outros cursos também, na minha formação, o que os professores faziam? Nós pegávamos um texto sobre o mesmo assunto, escrito por diferentes autores, para a gente poder fazer a comparação, a análise e ver como cada um deles pensava, para a gente decidir qual é a linha que a gente ia seguir para escrever os nossos trabalhos. Agora, Então, eu estava pensando aqui, porque eu pensei nessa questão que você está colocando, de nenhum a menos, mas eu pensei também da questão de nenhum a menos na questão dos próprios fatos históricos, sabe? É a questão da omissão, né? De não se omitir na informação. Então, não deixar nenhuma informação, né, faltando.
Poderíamos pensar nisso? Poderíamos sim, Meira. Essa análise ela é totalmente certa, ela é muito contributiva, principalmente por causa da relatividade da história e da análise dos documentos. Tu sabe que eu estava pensando nisso quando você falou na questão dos traços, daquilo que a questão da biografia, da autobiografia. Então você vai pegar um traço lá, aquele traço que você... Ou pode omitir outros traços. Se a gente pensar de nada menos, a gente vai escrever a nossa história, né, a nossa auto-história, sem omissões nenhuma. Não é porque aquele traço ou aquela informação eu simplesmente não gosto, ou então, né, eu não quero escrever, eu quero omitir. Né? Aquilo poderá também ajudar a informações para outras pessoas. Ou se eu vou escrever sobre outra pessoa, ou se eu vou escrever sobre uma época, um tempo, né? Então, todas as informações, eu vejo assim que elas são importantes, elas são fundamentais para a gente poder relatar, escrever, colocar. Né? Está perfeito, Meira. Essa sua contribuição assim, é extremamente válida e ela traz aí também corrobora aí o que um historiador, ele fala e também está na bibliografia, é o Jorn Hussen. Ele é um escritor alemão e ele diz sobre a relatividade da história, a relatividade das análises. Por quê? Aqui eu trouxe uma interpretação, você trouxe outra. Elas são, outra aqui. Elas agregam, elas ampliam. A análise que você trouxe, ela ampliou certo. a abordagem. Acho que a Alzira quer contribuir. Posso complementar aí? Por favor. Eu faço a técnica de 1 ano de vida e o lema da técnica de 1 ano de vida é esse: nenhum a menos. Só que é interessante, eu vejo que conforme a gente vai passando na técnica, a gente vai tendo os encontros intrafísicos, né, fazendo as reciclagens, participando, e aí as pessoas que não chegam, como fica? Zira, só para esclarecer... Me ajuda aí. Só para esclarecer, o lema é dessa turma que você está participando, tá? A gente pega o holopensene, o perfil da turma, e às vezes surge um lema para determinada turma. Então é mais dessa turma aí que você está participando, é o segundo laboratório. Mas não é interessante? Como Mas que é fica? nenhum a menos assim, entre os participantes, é isso? Para a Nina, aqui, a Rose no B. Nina, Oi, Rose. na página 34, em fatologia, eu vou fazer uma relação assim, são 3 itens aqui nessa página. Na 6ª linha, de baixo para cima, você fala sobre o estudo e a pesquisa das personalidades consecutivas. Isso em fatologia. Tá. Em parafatologia, na 4ª linha, de cima para baixo, o acesso às personalidades consecutivas. Em codigologia... Só um pouquinho, na parafatologia, qual é a linha? Isso, daí seria a 4ª linha, de cima para baixo. Tá, o acesso. Isso. Em codigologia, ela está na 4ª linha, não, na 3ª linha, eu acho. Não, peraí. De cima para baixo. Sobre a questão também, a qualificação e emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação historiográfica da personalidade consecutiva. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco mais esse assunto, esclarecesse um pouco mais e falasse a respeito da questão historiográfica e a personalidade consecutiva. Tá, eu só vou reler, tá, Rose? Isso. Então, o que acontece? O estudo e a pesquisa das personalidades consecutivas. Depois, o acesso às personalidades consecutivas. Isso. E o último, a qualificação e o emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação histórica da personalidade consecutiva. Fato, parafato e codigologia. E codigologia. Tá. O fato e o parafato, o fato é aquela coisa intrafísica de você começar a se interessar pelo estudo e a pesquisa da personalidade consecutiva. O parafato é o acesso às personalidades consecutivas. Então, o que deveria vir primeiro aqui, nessa sequência que a gente está falando? Primeiro, o acesso na parafatologia. Porque se a gente for começar o estudo historiográfico de uma personalidade consecutiva, a gente vai tatear demais. Então, o ideal seria que a gente tivesse um insight. Eu estou procurando o meu. Ainda não tive nenhum.
Mas assim, e até desses estudos todos das leituras que eu fiz, os estudos que eu fiz do mestrado, do doutorado, do tempo da graduação, dos trabalhos acadêmicos, lembrando assim, eu não tenho nenhuma coceirinha que me leve a alguma coisa. Mas esse estudo e a pesquisa da personalidade consecutiva, você pode começar a desenvolver, tem uma afinidade por alguma personalidade e começar por um estudo biográfico. Às vezes até uma retrocognição mesmo. Às vezes até uma retrocognição que entra dentro da parafatologia. Justamente. Agora, o que vem complementar isso na codigologia? A qualificação e emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação histórica da personalidade consecutiva. No teu Código Pessoal de Cosmoética é preciso ter aquele item da transparência e da reciclagem. Porque na personalidade consecutiva você pode se encontrar numa vida passada que você tem alguns traços que te incomodam demais e que ainda hoje você tem, mas que a consciência não está preparada para trabalhar. Se você não usar do teu Código Pessoal de Cosmoética, essa descoberta pode ser um incômodo, ao invés de um item que vai proporcionar aí um plus na tua evolução. Então, a gente precisa usar de transparência dentro do nosso Código Pessoal de Cosmoética para acessar essa personalidade e também o Código Pessoal de Cosmoética em relação a essa personalidade consecutiva daquela época. Porque quando a gente vai acessar isso, a gente precisa analisar essa personalidade dentro do contexto em que ela nasceu, dentro da época histórica que ela estava, dentro dos recursos que ela tinha, dentro da intelectualidade que ela tinha. A gente não pode julgar essa personalidade consecutiva. A tendência é trazer para como a gente está hoje, né? Essa é a tendência mais... E quando não, tem que sair daqui para aquele espaço e tempo daquela época. Tem que sair daqui, ir naquele espaço, compreender como é que ela funcionava, compreender os recursos, compreender o meio familiar que ela estava inserida. E aí você começa a ver daquela personalidade o quanto você evoluiu até hoje. O que você já mudou? Quais são os seus relacionamentos dentro da família? Você já cresceu com isso? Você identifica que daquela época para cá algum membro da família permanece contigo? Então, por isso que aqui o Código Pessoal de Cosmoética, essa qualificação é bastante importante para não haver uma briga com você mesma. Ô Nina, e você na tua pesquisa, quanto à personalidade consecutiva, você já fez alguma análise de alguém que tem algum temperamento, algum traço, alguma coisa muito parecido com o seu temperamento e traços de hoje? Olha, eu terminei o doutorado nesse ano em abril. E um curso de doutorado exige bastante da gente. Agora é que eu comecei a me dedicar para o estudo da personalidade consecutiva. Mas do que eu olhei até agora, eu ainda não tive nenhum insight maior que me direcionasse para aquela personalidade para estudar. Por enquanto, ainda não. Tá, ok, obrigada. Olha só, Nina, completando aí, dando sequência nessa questão da personalidade consecutiva, na questão da sua frase enfática. Olha só. Era isso que você ia perguntar? É a sequência. Olha, a pesquisa autohistoriográfica direcionada para questionamentos, reflexões e análises pontuais dos fatos relevantes, possibilitando reescrever a história de vida da personalidade consecutiva. Eu vejo assim, eu acho que isso nos ajuda bastante a chegar em algumas coisas que a gente pode, né? Esse é o objetivo do verbete, por isso que eu escrevi, porque eu preciso disso. Não, e eu estava pensando, fazendo alinhavando com a questão do código, né? Uhum. Então, se a gente tem um código, né, pessoal, de cosmoética mais fidedigno, como a gente diz, e aí eu acho que a gente consegue ter essas informações, ou então acessar essas informações e reescrever essa nossa história. Viu, Meira, para a questão do código, eu vi legislogia, a lei de revisitar o passado com base no auto-imperdoamento cosmoético. Acho que é uma excelente cláusula para a questão aí da personalidade consecutiva. Ok. Ela traz novamente, né, a personalidade consecutiva, e a gente vê que esse tema está permeando todo o verbete, isso aí está, né? Está pululando. Está pululando. E aproveitado, né, não estou oficialmente carregada disso, mas eu acho que é uma oportunidade perdível
que agora, dia 20 de setembro, vai ter um evento aqui no CAEC sobre personalidade consecutiva. Que não sei bem se é um fórum, semana da telexologia, inclusive vai ter uma complementar com esse tema. Então, o seu verbete já começa a trazer esse... Eu pensei forte aí. Mas, Nina, vou só uma pergunta. Você não... Ô, Liana, posso complementar? Ó, vai ter a complementário, que sobre serexologia, vai ter curso com Sincobaia, a respeito disso, com Pedro Fernandes, que é aberto a todo mundo que queira participar, é só fazer inscrição na recepção. Então, é uma semana, de fato, só sobre pesquisas e personalidade consecutiva. Muito bom. Nina, só mais uma pergunta. Você disse que na sua pesquisa, nas suas múltiplas leituras, né, até agora sobre história, você não encontrou uma personalidade que talvez você possa desconfiar. Mas um período, uma época, uma linha de atividade humana, você já mapeou isso? Isso eu já mapeei. Eu já mapeei uma região, que é uma região da França. E, assim, o meu mapeamento está tateando algumas coisas. Nina, por favor, na fatologia... Pois não, Tânia? Na página 34, tá? Uhum. São duas questões. A primeira, na segunda linha, no comecinho da segunda linha. O fato de a autohistoriografia nem sempre ser autobiografia. Você pode desenvolver? Posso. O fato da autohistoriografia nem sempre ser autobiografia é porque dentro da autohistoriografia você pode fazer um estudo historiográfico sobre um traço específico seu. Antes eu citei o exemplo que está lá na enumerologia. Você pode fazer ali o estudo historiográfico das suas energias, o estudo historiográfico da sua interassistencialidade, das relações interpessoais, interconscienciais, o estudo historiográfico da sua relação com os pré-humanos, né, os nossos primos, como diz o professor Valdo, sub-humanos. Então, a historiografia, ela te permite ampliar, aprofundar um item, e esse item depois compor a tua autobiografia. Porque a autobiografia, Tânia, ela é um gênero historiográfico, é uma maneira de escrever a história. Sim. Ficou claro? Ficou. E a autobiografia é qualquer coisa sem uma técnica, é isso? Não. Não é mais técnica? A autobiografia, ela exige uma técnica também de escrita, exige uma metodologia de pesquisa. Mas a autobiografia, se você não faz uma análise crítica em cima, ela se torna tendenciosa. Enquanto que a autohistoriografia, ela vai querer esmiuçar. A historiografia não existe, primeiro, sem o registro e sem a análise crítica. Se não tiver análise crítica, não é historiografia. Tá ok. Mais um outro item, agora no finalzinho da terceira linha. Tá. A eclipse autohistoriográfica. Tá. Aí a gente... Oi? Eclipsou. Só a gente aproveita e faz uma correção que o Eucardio trouxe para nós. É o eclipse autohistoriográfico. O que acontece nesse eclipse autohistoriográfico? Todo eclipse ele tem um tempo de duração. Sim. E o que acontece? Um eclipse é aquele fenômeno que ele vai ocultar alguma coisa, ele vai esconder, ele vai obscurecer por um tempo. Esse eclipse pode ser total ou parcial. Agora, vai depender da tua pesquisa autohistoriográfica você esconder, por exemplo, uma atividade que você desempenhou na sua vida. É um eclipse que naquele momento você não quer lidar, mas ele tem um tempo de duração. Num momento ou no outro, ele vai aparecer. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar. Se você for lá na legislogia... Tá rindo, né, Tânia? Vai ter que enfrentar, pois é. Olha só. É que a vida roda. A vida vai rodando, né? Então não tem jeito. Ô, Tânia, só dá uma olhadinha lá na legislogia, por favor. O último item. A lei de revisitar o passado com base, que até a Rose falou, com base no autoemperdoamento cosmoético. Isso é uma vacina contra o eclipse autohistoriográfico. Então, ok. Muito obrigada. Parabéns. Hein? Obrigada, Tânia. Obrigada aí pela contribuição. Rosa,
Eu tenho duas questões, mas que gostaria que trouxesse alguns exemplos. Vamos lá, Ricardo. A primeira é o primeiro e o segundo crescendo das descobertas desconcertantes e as gratificantes. E depois eu queria que explicasse ou exemplificasse o último antagonismo, a história vista de cima e vista de baixo. Tá. Vamos começar pelo crescendo. É inevitável quando a gente começa a fazer a nossa autohistoriografia, principalmente se você resolve estudar as suas atitudes. Você vai ver que tem descobertas desconcertantes. Às vezes até negar um copo d'água para alguém que precisa. E hoje você vê isso como uma coisa vexaminosa, não prestar um socorro, não ajudar alguém a trocar um pneu. Parece uma coisa muito pequenininha, mas ela tem uma repercussão bastante grande. Então, é inevitável que você descubra essas atitudes desconcertantes, os traços desconcertantes, as companhias desconcertantes, que às vezes elas te colocam numa saia justa. Então, a gente pode fazer várias abordagens aí. E, em contrapartida, a gente também tem aí o crescendo das descobertas gratificantes, que é aquela assistência... Não, pode falar, Rosa. Não, é que eu queria depois acrescentar mais uma pergunta. Que você colocou crescendo. Em que sentido é o crescendo? É que à medida que você vai descobrindo, você vai se autoconhecendo, vai ficando mais detalhista e mais lúcida, e aí cada descoberta que você tem, ela é maior para você em relação aos seus valores, é isso? Exatamente. Eu queria entender o crescendo. Esse crescendo é justamente nessa questão, ela se torna maior, mas ela se torna um objeto de compreensão e não um objeto de chicotinho. Isso é importante falar. Ela cresce na medida que você compreende aquelas descobertas desconcertantes e você compreende as descobertas gratificantes. O que tem aí? Nas descobertas desconcertantes, você não precisa se chicotear. Foi desconcertante? Foi naquela época? Foi. Eu tinha um outro entendimento sobre aquele tempo. Analisa dentro daquele contexto. Que idade você tinha? 5, 6, 7, 10 anos? Hoje você não vai mais repetir aquele... Se repetir o fato, e os fatos na história se repetem até que a gente tenha o aprendizado, você vai agir de uma maneira diferente e com isso vai reescrever a sua autohistoriografia. E o crescendo das descobertas gratificantes, elas são para você descobrir os seus trafores, mas também para você saber que, poxa, a descoberta é gratificante, mas não precisa ficar da mesma maneira que não vai usar o chicote e não vai usar o confete. Sabe? Então, ela vem para ajudar a trazer você para uma maturidade, para um equilíbrio. Podemos passar para outra ou sem deslumbramento. Sem deslumbramento e sem autocobranças, mas com autoemperdoamento. A história vista de cima e de baixo. Tá, a história vista de cima e a história vista de baixo está no antagonismo, né? O que acontece aqui, Eucárdio? Dentro da história, da historiografia, a história teve um momento que ela era escrita, e esse termo é um termo muito utilizado dentro do ciclo da história, que é a história vista de cima. O que é essa história? É aquela história das elites, dos governantes, dos reis, das grandes guerras. Essa é a história vista de cima. Não é o sobrepairamento, tá? É aquela história escrita só da nata. E nem a história do passado também vista? Não, pode ser a história do passado, sim. Mas a história do passado relativa a esses grandes homens, a esses grandes feitos, essas grandes guerras. É o passado estudado sobre os vencedores. A história vista de baixo, ela vai ver o outro lado da moeda. Ela vai ver a história dos perdedores. Ela vai ver a repercussão, tanto numa quanto na outra você vai ver a repercussão. Mas os perdedores, eles também têm uma história para contar. O gari de rua, ele também tem uma história para contar. Essa é a história vista de baixo, é a história do povo, é a história do cotidiano. Não é também a participação do próprio autor na história? Pode ser também vista Pode repetir? A participação do próprio historiador na história? Sim, a participação e aí, Eucárdio, eu vou trazer de novo a questão da história oral. A história oral tem uma função social muito importante,
que é trazer o sujeito histórico para dentro da história. É aquele sujeito que ele vai contar que é um avô, que é um tio, que é um indígena, que é um imigrante, que ele tem uma história para contar. Então, ele é inserido nessa história. Então, é a história vista de baixo. A história é um termo que é usado dentro da academia, nos livros de história, você encontra isso também, que se refere a esse tipo de história. Ok. Oi? Eu não sei se você já falou, eu gostaria que você falasse sobre o crescendo da operação cirúrgica aplicada ao essencial do documento. Ah, tá, não falei não. O crescendo da operação cirúrgica aplicada ao essencial do documento é que quando você pega uma fonte histórica, vamos pegar uma fonte assim que é comum a todos nós, a nossa certidão de nascimento. Quando você pega a certidão de nascimento, você vai fazer a leitura de todo aquele documento, mas você vai fazer um recorte. É isso que eu me refiro quando a gente faz a operação cirúrgica aplicada ao essencial do documento. E aí você vai querer entender por que é que você nasceu naquele local. Então você vai fazer esse recorte e vai fazer uma pesquisa historiográfica em cima disso. Você vai querer saber o quanto aquele local influenciou em você. Você vai fazer o recorte do ano do seu nascimento. O que aconteceu no ano que você nasceu? Isso repercutiu em alguma educação que os seus pais passaram para você? Outro recorte que você pode fazer é na sua certidão de nascimento, o seu nome. Em épocas, e não é o seu caso, mas assim, às vezes os pais iam registrar uma pessoa e o escrivão, às vezes por um problema de surdez ou até temperamental, ele trocava o nome do registro. Às vezes trocava uma letra. Então, por que isso aconteceu com você? O que isso repercute hoje? O teu nome dentro da tua história de vida, dentro da tua consciencialidade. Então, são várias operações cirúrgicas que a gente pode fazer no documento, conforme for o direcionamento e interesse da tua pesquisa. Nesse caso do nome, por exemplo, você acha que se houve um erro, por exemplo, no momento do registro, pode interferir na história da pessoa? Bom, aí tem que ver, porque assim, tinha erros que aconteciam e para corrigir era necessário pagar. E muitas pessoas não tinham dinheiro para pagar e o nome ficava assim. Mas às vezes tem nomes tão desconcertantes que influenciam na vida da pessoa. E aí tem pessoas que até elas trocam o nome em função disso, por causa da carga energética que tem em cima do nome, por uma questão que a pessoa se desagrada. Às vezes ela usa o segundo nome para não usar o primeiro. Então, aí vai da pessoa analisar e ver se vale a pena ela investir para trocar o nome. Às vezes vale. Porque você é chamada todos os dias pelo seu nome. É uma evocação daquele nome sempre, 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 até de soma. E até depois da de soma. Você acha que o nome já é algo do pré-intermissivo, por exemplo? Escolhido antes? Olha só. O ano passado, a gente teve a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. E teve uma mesa que reuniu alguns pesquisadores, e dentre eles estava o professor Carlone. E eu fiz essa pergunta para ele, a questão da paragenética relacionada ao nome. E ele falou da questão da paragenética, que o nome está relacionado à paragenética. E todas as pessoas que estavam compondo a mesa, elas deram um depoimento pessoal sobre o seu nome pessoal. E o que aquilo influenciava, inclusive na questão assistencial. Então, o nosso nome, ele é uma marca, ele é um registro. A gente não pode desmerecer nenhuma informação histórica, nenhuma. Eu estou te perguntando isso porque o meu nome, por exemplo, muitas pessoas erram, né? E eu achava achava difícil, achava meio complicado, porque, na verdade, quem escolheu foi a minha mãe. Uhum. Mas não seria como é. O meu pai que foi registrar, ele não se importava muito com isso e ficou várias vogais juntas, né? Então, eu acho meio complicado e às vezes eu até escrevo de uma forma mais simples. Mas hoje eu estou aceitando. Eu não aceitava muito, sabe? Hoje eu estou aceitando o meu nome como ele é, entende? Como foi escrito. Como foi escrito. Você está fazendo uma reconciliação. Você está fazendo uma reconciliação com o registro do seu nome. Vamos fazer ela
pedir para ela se reconciliar de vez. Fala seu nome, então. Não, foi registrado como Giovânia. Entende? Agora, minha mãe queria que fosse Giovana. Mas aí quem foi registrar foi meu pai, que não se portava muito com essas coisas. Aí o escrivão escreveu assim, ele achou excelente, tudo bem, sabe? Mas assim, minha mãe escolheu Giovana. Até foi uma história que meu irmão estava lendo e leu para ela. Meu irmão era muito amigo da minha mãe. E ela falou, puxa, gostei do nome, né? E meu irmão quando eu nasci, meu irmão tinha 16 anos. Aí minha mãe falou, gostei desse nome. E falou, só que o meu pai, na hora de registrar, ficou Giovânia. E às vezes eu escrevo Giovana como minha mãe colocaria, ou como ela queria que fosse. Mas aí eu achava complicado essas vogais todas juntas, né? Mas hoje eu já estou aceitando bem mais. Eu já aceito, já estou escrevendo normal. Como daqui para frente todos sabem que o seu nome é Giovânia. Agora olha só, Giovânia. Aí, sem drama agora, né? Giovânia, eu acho que valeria a pena fazer um estudo conscienciométrico aí do seu nome, Giovânia, ver essa questão de você ter colocado, ter assumido ali a vontade da sua mãe que fosse Giovana. E te convido aí para escrever um artigo para a segunda jornada, que vai ocorrer em 2014, porque é um tema bastante interessante. Imagina você está começando a se identificar com o seu nome, você está se reconhecendo nesse nome. Sim. Quando eu era criança, o meu avô ele dizia assim, o nosso nome é uma coisa muito séria, a gente deve escrever ele inteiro, mesmo que ele seja comprido. Porque senão ele se chamava Orestes. O Orestes Claudino Mosato não é o mesmo Orestes Mosato. E nem o Claudino Mosato. Ele é o Orestes Claudino Mosato. E ele falava isso, inclusive, por causa da documentação. Documentação, assim, de um contrato, de um registro. A questão da identidade mesmo. Então, eu acho que essa reconciliação com o nome é uma coisa muito importante. E seu nome não é negativo. E outra coisa, observa a singularidade do seu nome. Observa o quanto você é uma pessoa singular. Sim. O quanto o seu nome expressa isso. Você já pensou sobre isso? Já então, pensei. Então, menina... Interessante que a minha mãe, ela não me chamava de Giovana, ela chamava como foi escrito. Giovânia. Então, minha mãe não gostava de apelidos. E agora, eu já percebi isso que você falou, a singularidade. Não sei, agora eu estou gostando. É a individualidade da pessoa. Quantas Giovânia você conhece? Nenhuma. Pois quantas singularidades, quantos traços conscienciais você tem eclipsado por causa do nome? Quantos traços conscienciais positivos aí que você pode estar agora mostrando, né, com essa sua assunção? Tá, obrigada, Nina. Obrigada. Tá sem voz aí. Diga, por favor. Alô, a primeira, com relação ao nome, é que realmente para se modificar um nome precisa uma ação judicial de justificação, que geralmente os advogados cobram um salário 2, 3, e por isso que é difícil a mudança e o pessoal não tem procurado trocar o nome no caso de sair errado ou alguma coisa. Uhum. Outra coisa também com relação a se uma letra pode modificar ou alguma coisa no nome. Eu cito o meu próprio caso, que colocaram 2 R's, então eu criei uma nova família e só fui descobrir depois, mais tarde, então deixei assim toda a vida. Então a gente fica diferenciado do próprio, se é o sobrenome, né? Se é o nome, dependendo se tem alguma conotação irônica ou que a pessoa não gosta, que pode causar problemas, é perfeitamente aceitável na justiça trocar de nome. E agora, então, complica mais ainda quando a gente descobre que o nome realmente é de origem italiana, agora com a cidadania, ele é separado. Então, já cria mais uma terceira família, só por causa de erro inicial. Inclusive, no registro do meu avô e bisavô, quando vieram para cá, já tinham colocado com Z.
Então já Tem que fazer a historiografia desse povo, é né? uma história complicada Acho que isso para é a muito gente comum, achar gente. a sua Minha família identidade. também tem nome trocado. Você é sabe, muito Leocádio, comum. essa observação que você está trazendo é importante até para aquela tertuliana que falou da árvore genealógica. Sim. E isso vai complicar a pesquisa dela, porque uma pessoa que tem um nome escrito com Z ou 2 Zs e a outra, o irmão é registrado com um Z só. Será que é da mesma família? Isso São ocorre, irmãos. essa Mas dúvida você descobrir ocorre. isso, pelo nome dos pais é fácil de descobrir, mas Não, assim, cruamente, você E quando é imigrante é mais complicado ainda, porque, por exemplo, meu avô veio para o Brasil, não sabia falar direito, da família Damião. E aí, chegar aqui, não entendiam, não sabiam como escrever, escreveram Damião. Então, a gente criou uma nova família também, Damião. Então, se você for até meu avô, a gente sabe. Agora, se for para o Líbano, por exemplo, para saber quem são os pais do meu avô, a gente não vai encontrar Damião. Certo? Então, mas isso é muito comum, foi muito comum, porque aqui no Brasil foi muito comum, porque é muito imigrante, né? Na família da minha mãe, tem pessoas que o sobrenome deles é Mosato, mas dentro da família tem Mosato escrito com 2 Zs, um T, um Z e 2 Ts. Aí é mais complicado. Já dentro da família do meu pai não tem esse problema, porque o sobrenome é Silva. Aí é tranquilo. Família A minha família também, depois que virou Damião, não teve mais problema, porque todo mundo conhece São Cosme e Damião, né? Então, ficou tranquilo. Vamos continuar aqui, gente? A professora verbetógrafa, favor comentar sobre os 2 paradoxos citados na página 35. O paradoxo de ampliação do conhecimento levar à constatação do pouco saber pessoal. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, você vê que menos você sabe. Principalmente em história. Você lê, você lê, você lê, você estuda e você não sabe, você não tem condições, humanamente falando, de saber toda a história. É impossível. Você vai se dedicar para um estudo, para um recorte historiográfico, para um recorte temporal e um recorte geográfico, um recorte temático. Então, é humanamente impossível você querer saber tudo, seria muita pretensão. Então, é um paradoxo. Quanto mais você estuda, menos você sabe. E o paradoxo de ausência de prova não ser prova de ausência. O fato das coisas não estarem escritas não quer dizer que não aconteceu. Então, até aquilo que não é dito precisa ser estudado e investigado. E eu cito um exemplo, lá na cidade de Lages. Eu não sei se alguém conhece, Lages é uma cidade do Rio Grande do Sul, é uma cidade fria. Santa Catarina, ato falho. E nessa cidade, se você começa a olhar os jornais antigos, 1800, 1900, esses jornais todos, eles se referem à história indígena, a ataque de índios, todos eles na região de Blumenau, no Vale do Itajaí, que lá tinha e tem ainda a única comunidade dos indígenas Botocudo. Botocudo porque eles colocavam um instrumento no lábio que se chamava botoque. Não existia nenhuma comunidade indígena em Lages, segundo os jornais. Não existia nenhum ataque de índios, segundo os jornais. Mas os índios estavam ali. Os médicos tratavam esses indígenas, registrados em outros documentos. E o maior paradoxo dessa cidade é que ele tem uma praça que fica em frente à biblioteca, e nessa praça eles fizeram um lago, assim, que você anda lá com um patinho, alguma coisa assim, e no outro extremo eles fizeram um pequeno lago, que eles chamam de tanque, é a Praça do Tanque. Nesse tanque, num extremo, tem um coronel de chapéu, de arma, bombacha, né? Vale dizer que Lages é quase divisa ali, é divisa com o Rio Grande do Sul, né? Os costumes são bem semelhantes. E esse coronel, esse agricultor, como queira, assim, com essa vestimenta, ele está cuidando das lavadeiras. Tem umas 3 lavadeiras dentro do tanque, né? Todas isso é um monumento, né? E elas estão lavando roupa. Por que ele está armado? Porque na outra margem desse lago tem um indígena. Então, como é que eles foram colocar isso? Eles, por muito tempo, negaram a existência dos indígenas ali. Por que eles negaram? Porque os imigrantes não iam para lá se tivesse indígena.
Isso envolvia conflito de terras, envolvia a questão de disputa de um espaço. A guerra do contestado, aconteciam assim crimes em função disso, para pegar um território. Então, essa é uma representação bem explícita dessa questão da ausência de prova não ser prova de ausência. E por que eles fizeram isso daí? Por uma retratação, porque esse monumento é recente. Então, por isso que a gente reescreve a história também, né? Dá tempo. Reescrevamos a história. A verbetógrafa, na Fatologia, página 34, início da 6ª linha, favor explanar sobre a leitura intertextual. A leitura intertextual, o que é isso? É a leitura intertextos, não é intratexto, é intertextos. Então, você pega lá um texto falando sobre homofobia. Você não vai ler um único autor, você vai ler 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem suficientes para você fazer essa leitura intertextual e você ter a sua própria opinião sobre o assunto. A gente não pode, de maneira nenhuma, comprar de pronto aquilo que está escrito, mesmo que seja um escritor renomado. A gente sempre precisa fazer a leitura intertextual para ampliar a nossa análise sobre aquele assunto, o assunto que você escolher. A professora verbetógrafa, na enumerologia, página 35, favor falar a respeito das enumerações dos rastros históricos. Você tem uma série aí, não tem? Tem, eu vou ler essa enumerologia. A lista dos rastros históricos, o estudo dos rastros históricos, a comparação entre os rastros históricos, a análise dos rastros históricos, a interpretação dos rastros históricos, a reciclagem dos rastros históricos, a conscienciografia dos rastros históricos. Os rastros históricos nada mais são do que o fato que todo dia nós participamos, o fato histórico. Por exemplo, a pergunta que você mandou hoje, ela faz parte de um fato histórico dentro da sua historiografia. É uma pergunta que faz parte do fato histórico da tertúlia de hoje. Então, os rastros, eles são os fatos históricos que nós vamos analisar. Tudo é um fato histórico, desde que você tenha interesse em analisar. É um fato. É um fato você ter mandado essa pergunta. Agora, não basta mandar a pergunta. Você precisa fazer a lista desses fatos, desses rastros históricos que você deixou. O que a gente pode falar como rastro histórico? Por exemplo, a sua profissão. Dentro da sua profissão, elege um exemplo, vamos eleger a profissão como um item a ser estudado sobre rastros históricos. Então, você vai colocar lá a lista das suas profissões. Quantas profissões você teve? Qual é o estudo que você faz sobre essas profissões? O que você aprendeu com elas? Qual é a comparação entre essas profissões? Elas foram melhorando, foram piorando? Qual é o nível de assistencialidade que tem nessas profissões? Isso já é a análise desses rastros. Qual a interpretação que você faz? Se você faz essa lista, essa interpretação ela pode mudar conforme for a perspectiva que você tem em relação àquela profissão. Se for necessário, recicle essa profissão e registre, porque se você não registrar, ela não é uma autohistoriografia dos seus rastros históricos, é simplesmente uma análise que ficou dentro da sua memória e que você pode perder. A verbetógrafa, por favor, comentar a frase enfática. Bom, a frase enfática... Você pode ler a frase enfática novamente? A frase enfática, ela é o resumo do verbete, né? Então, a pesquisa autohistoriográfica direciona para questionamentos, reflexões e análises pontuais dos fatos relevantes, possibilitando reescrever a história de vida da personalidade consecutiva. O que é isso? Você vai elencar fatos relevantes da sua vida. O que aconteceu de muito importante na sua vida que foi um marco? Você vai registrar esse fato num papel e você vai começar a fazer a análise historiográfica dele. Você vai fazer questionamentos sobre esse fato, por que ele aconteceu, qual foi a sua influência sobre ele, quais foram as consequências,
As consequências foram só para você, foram para todo o grupo envolvido. Você vai fazer reflexões e, com isso, você vai reescrever essa história de vida. Sim? Sim. Boa tarde, Nina Rosa. Boa tarde. Você recomenda alguma técnica específica para acessar a holobiografia? Qual a relação com a autohistoriografia? Aguardamos você em Florianópolis para falar sobre suas pesquisas nesta área. É do IPC Florianópolis. Então tá, ó, meus colegas, um abraço aí para vocês. Bom, a autohistoriografia, ela contribui muito para a holobiografia. Foi isso, né, que ele perguntou. O que é que a... Oi? Isso. Recomenda. O que você recomenda? Se você recomenda alguma técnica específica para acessar a holobiografia. Tá. E a segunda é qual a relação com a autohistoriografia? Bom, para acessar a holobiografia, primeiro a gente tem que... Às vezes a gente quer ir com muita sede ao pote. Então, assim, para começar com a holobiografia, primeiro começa com o teu cotidiano, né? Quais são os teus gostos, qual é a relação que tu tem com a tua família, a tua relação profissional, o teu relacionamento com os colegas do IPC, né? O relacionamento do IPC com as outras unidades, né? Qual é a sua influência nessa aproximação, nesse cotejamento, na distribuição e compartilhamento dessas pesquisas. Então, com isso, você vai começar a compor um corpo de documentação, um corpo de provas, um corpo de indícios. E isso vai montando um arcabouço que isso vai te levar para uma holobiografia. Então, a técnica que a gente tem que usar, o que é? Registrar, porque tanto a biografia quanto a historiografia, elas não se concluem de fato sem o registro. Fazer algumas leituras em relação ao que se refere a você. Que tipo de leitura? É você revisitar os seus registros pessoais em se tratando de holobiografia. E com isso você vai caminhando e observando observar muito que um fato leva ao outro. Então, não existe uma teoria fechada, sabe? Você precisa principalmente estar aberto para escutar aquilo que mais vai lhe encaminhar para um direcionamento para essa pesquisa. Nina. Um traço, um gosto, uma vontade, uma predileção, uma tendência. Uma técnica que ela perguntou, eu acho que é o autoinventariograma. Também. O autoinventariograma tem 6 sessões. Quando a pessoa consegue preencher aquilo lá tudo, ela faz um levantamento para-historiográfico dela, que não é brincadeira, não. E olha só, a gente pode pegar aqui também, se você dá uma olhada lá no verbete, na página 34, na tecnologia. Olha só o que dá para fazer. A técnica da gestação consciencial, a técnica da verbetografia, a técnica da história oral, a técnica do inventariograma, a técnica da montagem. Na técnica da gestação consciencial, é aquela técnica para você começar a escrever as suas GESCONs. Gente, aqui no CAEC tem um evento que acontece... Eu só quero pegar uma folhinha solta aqui. Olha só, a Uniscom, ela tem a imersão na escrita. Ela corre todo o primeiro final de semana do mês, ela é gratuita, e ela começa na sexta-feira à tarde e termina no domingo. São campos de escrita potencializados pela equipe da Equipex da Uniscom. Se você quiser mais interesse, por favor, anota o e-mail uniescom.ccci@gmail.com. Eu vou repetir. uniescom.ccci@gmail.com. Se você começar hoje a fazer a sua GESCOM, ela já é um bom item para a sua holobiografia. Na próxima vida aí, você já vai ter o que pesquisar. Se você ainda não tem, você tem a chance aí de fazer o verbete. E aí, a técnica do verbete, aqui a professora Rosa vai explicar aí, né? Tem o curso verbetografia. Continuando ainda na tecnologia, tem a técnica da história oral, que é você entrevistar todos os seus parentes para complementar a sua holobiografia. Tem a técnica do inventariograma, que a professora Alzira trouxe, ela consta aqui, e essa técnica do inventariograma você pode acessar tanto a tertúlia quanto o verbete na página da tertúlia. O verbete é a técnica do autoinventariograma, né? Esse é o título, técnica do autoinventariograma. E ainda tem a técnica da montagem.
O que é essa técnica da montagem? É você selecionar, ordenar, organizar os documentos para você iniciar esse estudo holobiográfico. Mas primeiro assim, vamos começar pelo estudo biográfico mesmo. Quem é você? Onde você nasceu? Qual é o relacionamento com a sua família? A sua profissão? Se você é casado, se não é? Esses miudezinhos assim, para depois ter uma cosmovisão maior. Agora, uma coisa importante também é estudar a família nuclear. Sem também, dúvida. Né? Os pais, os irmãos, se tem irmãos, estudar as tendências dentro da família. As tendências dentro da família, as heranças de personalidade que ele percebe, os incentivos. E se tem uma família construída a partir da família dos pais, da mãe, ou seja, se ele casou, se ele... Os agregados. Os agregados. Eu acho que também vale a pena, né? Vale. Por que ele construiu aquela nova família? Quem são os filhos que vieram para ele, se tem filhos, né? E aí vale o lema do nenhum a menos. Nenhum a menos. Nenhum a menos. A gente não despreza nenhuma informação, não deixa ninguém de fora. É que eu acho que é bem assim, é bem sutil essa questão, que a gente, desde que eu cheguei na Conscienciologia, que a gente ouve, né, o professor Valdo falando, os professores em geral falando, que a gente tem que fazer essa análise das pessoas que estão bem próximas da gente. Mas a gente quer saber quem a gente foi há 20 séculos atrás, a gente quer saber quem é o meu bisavô, que eu não conheço e que eu não vou chegar tão cedo, sempre querendo coisas muito distantes da gente. E eu acho que o passo a passo, é saindo da gente, para o redor da gente. Outra coisa também que ele fala muito é das amizades. Quem são as nossas amizades paríssimas, não é? Quem são aquelas amizades que a gente preza de uma maneira mais relevante do que as outras, né? Quem são os nossos desafetos também? Enfim, tudo isso eu acho que ajuda, né? Eu não sei se que a gente vai compreendendo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a compreender isso, eu, com toda sinceridade, eu acho que eu estou começando a perceber mais agora, né? Porque eu também ficava naquele distanciamento, né, das pessoas que estão em volta. Então, agora eu estou vendo mais o entorno, como é que é a característica de cada irmão, aquela coisa assim, você vai compreendendo você mesmo. E vão fechando informações que você vai tendo de você através de projeções, enfim. Eu acho que dá por aí também, né? E vale dizer também que dentro da história a gente compreende o presente estudando o passado, mas vale dizer também estuda o presente e vai para o passado, sabe? Não é só ir para o passado e vir para o presente. Do presente, compreende bem o presente dentro do teu núcleo, dentro do teu convívio, e depois vai para o passado para compreender. Tem um conceito, professor Valdo, que ainda não desenvolveu, que é memória reversa. Eu também estou de olho nessa memória reversa, que é mais ou menos isso. É você lembrar de uma coisa que aconteceu no passado a partir das coisas que tem agora. Porque você já esqueceu aquilo, né? Porque a gente normalmente quer lembrar do passado para lembrar o presente, né? Mas é o contrário também que acontece. É por isso que na pesquisa histórica ela é relativa, a gente não tem uma teoria assim definida e um xarope para tudo, não tem. Conforme o teu objeto de pesquisa, tu vai aplicar um método, vai aplicar uma teoria. Então, no caso aí desse colega lá de Florianópolis, vale mais o estudo do presente, compreender bem o hoje, o atual, ir para o passado e fazer o cotejo, a comparação entre esses dois tempos, que são próximos, né? Não são tempos distantes, não. É tudo um passado afinal recente. de contas, o extrafísico não tem tempo nem espaço, né? Atemporal. Olha só, eu de novo. Eu queria que você comentasse, diante disso que você está falando, a exemplologia. Eu acho que tem aí um certo crescendo aí, né, nessa exemplologia. Tem. E essa exemplologia vai contribuir com o colega na questão da holobiografia. Eu acho que sim. Obrigada, Mira. Olha só, na exemplologia nós temos lá a mini autohistoriografia, que é o estudo, a pesquisa, o registro, a análise e o contexto. O contexto é muito importante, das informações históricas de determinado assunto ou local da atual vida humana. Você escolhe qualquer assunto. Maxi autohistoriografia, o estudo, a pesquisa, o registro, a análise e o contexto das informações históricas da personalidade consecutiva.
Então, é como a Meira falou, tem um crescendo aí, né? O verbete está apresentando esse crescendo. Primeiro você vai do micro para depois ir para o macro. E a mega autohistoriografia, o estudo, a pesquisa, o registro, a análise e o contexto das informações para-históricas da identidade extra. Então, a gente não vai começar hoje com o estudo da identidade extra. Alô? A Rosa estava falando aí, às vezes a gente vai lá distante, quando na verdade a gente sabe muito pouco ainda das coisas que a gente tem muito próximas da gente. Os próprios familiares da gente, às vezes a gente não conhece muito. O irmão, o tio, a tia que já estão aí próximo, a gente acaba não conhecendo. E aí tem muita informação da gente, né? E a gente vai querer saber lá quem eu fui lá no século, sei lá, antes de Cristo, sei. Entende? Então, eu acho que é importante, claro que é importante, não estou descartando a possibilidade de ter essas informações, mas, assim, antes é um passo de cada vez. Você vai vendo o seu contexto atual para, né, depois chegar nisso. Porque, às vezes, se a gente tem uma informação, às vezes muito distante, a gente não tem nem a compreensão ainda daquilo que você acessou, aquela informação que você acessa, né? Se você não conhece isso no momento. Pensando nesse último item da exemplologia, a mega autohistoriografia, que a professora Mabel Teles está fazendo a mega heterohistoriografia da personalidade consecutiva do professor Waldo, que é o Zéfiro. Ela está escrevendo exatamente esse thread da história e a para-história, né, dessa personalidade consecutiva. E então vai ser muito interessante, acho que pela primeira vez a gente vai ter, né, um documento para-histórico sobre a identidade extra. Tem tempo para mais uma pergunta, professora? Tem, não, só para comentar, que é mais uma categoria, né, de historiografia. É mais um gênero historiográfico. Pode registrar, viu? Você como doutora na área. Nina, eu queria saber um pouco mais, porque eu tive duas pequenas experiências de pesquisa de campo, que você fala lá na fatologia, página 34, na quarta linha de cima para baixo. Foram duas viagens pela IAC que a gente fez para a Europa para fazer uma pesquisa retrocognitiva de campo, né? E é tão intensificado o processo que valeu, como se Waldo, a uma biblioteca, né? Uma viagem que vale ali uma biblioteca. Você pode falar mais um pouquinho dessa técnica da pesquisa de campo e como é que a gente pode usar nesse processo das retrocognições, da autobiografia? Que dicas você pode dar para a gente? Como fazer isso? Primeiro eu vou diferenciar. Vamos até simplificar por causa do tempo, mas existem dois tipos de historiador. Um historiador que escreve a história da história que já foi escrita, né? E tem historiadores que eles escrevem a história baseado na pesquisa de campo. Essa história é mais rica. É mais rica. Ela é mais rica. Por quê? Ele faz a pesquisa de campo, ele acessa os documentos, ele acessa as experiências pessoais, principalmente numa viagem retrocognitiva, acessa os lugares da memória de uma outra existência, e ele vai complementar depois com o quê? Com a história que já está nos livros. Por exemplo, entender a história do local, a história da época, os costumes da época. Isso tudo depois vai trazer uma rememoração, uma retrocognição maior ainda. Ela vivenciou. Então, a pesquisa de campo, ela pode ser desenvolvida numa viagem retrocognitiva, dentro de um arquivo, na Leia dos Gênios. É quando a pessoa sai a campo para ir num museu. Por exemplo, você descobriu que você é uma personalidade consecutiva e que tem um busto seu numa praça pública, numa cidade X. Você vai até lá. Você vai ficar de frente daquele busto. É totalmente diferente do que você vê a foto desse busto na internet. Você vai ver o que tem no local. Você vai conversar com as pessoas. Você conheceu? Você sabe alguma coisa sobre ele? Sabe? Tudo isso vai enriquecer e vai trazer as rememorações. Então, a pesquisa de campo ela é fundamental. Ajudou? E, assim, eu gostaria só de trazer mais uma informação. Para quem se interessar aí, também dá uma lidinha também no verbete que o professor Waldo escreveu do DAC, né, do dicionário
dos argumentos da conscienciologia, que se chama historiografologia. Tá? Então, como ainda não tem a remissiologia para a gente incluir os DACs, pelo menos eu não desconheço. Não, a gente não pode, porque não tem não ainda tá referência, né? Não está publicado. Então, aí a gente cita. Bom, a gente agradece muitíssimo a sua participação. Foi muito, muito elucidativo. Eu acabei de fazer um fechamento de pontas de uma coisa que me aconteceu ontem à noite aqui. Mas se tiver oportunidade, depois a gente conversa. A gente agradece demais aí a presença de vocês. A gente convida vocês a participarem das próximas tertúlias também, para movimentar as próximas tertúlias. A gente agradece os teletertulianos. Nós tivemos teletertulianos do mundo inteiro hoje aqui, né? E a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 30 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 19 online. Os recados são do Ricardo sobre atividades da década da OIC, a Valdirene sobre o acoplamentário e a Cíntia sobre o curso integrado de projeciologia. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para participar no sábado à tarde, das 14 às 18 horas, próximo do Dia de Ação em Saúde Consciencial. Ocorrerão várias atividades no campus da OIC e haverá a presença de médicos de várias especialidades, acupuntura, fisioterapia, educação física, peeling e outras tantas atividades em prol da nossa saúde. São todas as atividades gratuitas e haverá também atendimentos pontuais de consciencioterapia. Estão todos convidados das 14 às 18 horas. E no domingo, das 8h30 da manhã às 18 horas, teremos o simpósio intercientífico de saúde consciencial. Esse evento contará com alguns dos grandes nomes da psicologia do Brasil hoje em dia, como a Mônica Portela, que é uma das grandes representantes da psicologia positiva, e a Mayla Flash, que é uma das grandes representantes da análise transacional no Brasil. Elas falarão sobre prevenção em saúde mental e sobre análise transacional, autonomia e pessoas altamente sensíveis, traçando paralelo com alguns consciencioterapeutas que também estarão na mesa de debate. O investimento é R$ 150, as inscrições podem ser feitas na OIC ou pelo telefone 3025-1404. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentário, que vai acontecer no campus CAEC de 20 a 22 de setembro. E a temática deste acoplamentário será autoconscienciometria. O acoplamentário ele possibilita o desenvolvimento parapsíquico, o desenvolvimento dos atributos conscienciais, o autodesassédio, o desassédio grupal e a interassistência. Deste acoplamentário participarão os EPICONs João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. Os interessados em investir na autopesquisa ou aprofundar a autopesquisa podem fazer a sua inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC de Foz do Iguaçu os convida a participar do curso integrado de projeciologia, que é o CIP. É um dos cursos de entrada para quem tem interesse em conhecer melhor o que é conscienciologia, o que é projeciologia. Porém, não é um curso tão introdutório. Ele é introdutório, mas também bem aprofundado e traz várias técnicas sobre a projeção. O curso começa no dia 29 de setembro, vai ocorrer aos domingos. Serão 10 domingos de curso, das 8 às 13h30. Vai terminar no dia 15 de dezembro. Então, para mais informações e inscrições, podem ligar no 2102-1448 ou 9818-0454. Os professores serão João Ricardo Yamazita, eu, Cíntia Alves, a Lucimeres Biela e a Tainara Paulon. Estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Ação Trafaricida. A especialidade é a autoconsciencioterapia, de autoria do professor verbetógrafo Marco Antônio Almeida. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.